A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Reino do Espírito, Parte 1. Pastor Chris Oyakhilome. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Veja, somos participantes da natureza divina. Estamos participando da experiência divina. Ou seja, Deus nos trouxe a um reino de vida onde podemos operar como Ele. Veja, exatamente isso que Ele quer. Aleluia. Existem 3 dimensões principais onde o homem deve operar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, no versículo 23, Paulo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente", observe, completamente. "E oro a Deus que todo o vosso espírito", veja, essa é a versão King James, "todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis." Preservados irrepreensíveis, sem culpa, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: "Eu oro para que Deus, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam preservados em perfeição, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Agora, isto é, tudo em você, o seu espírito, alma e corpo. Então sabemos que o homem opera nestas 3 dimensões. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos abrir lá. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. "Porque a Logos de Deus, a palavra de Deus, é viva e poderosa." Uma versão diz viva e ativa. Veja, a palavra de Deus é viva e ativa. Eu gosto disso. Aleluia. Ele diz viva e ativa. A King James diz viva e poderosa, mais aguda que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu quero ler para vocês na versão ampliada. Ele diz: "Porque a palavra que Deus fala é viva e cheia de poder, tornando-a ativa, operativa, energizante e eficaz." Você não gosta disso? A palavra de Deus é cheia de poder, tornando-a ativa, operativa, energizante e eficaz. Oh, aleluia! Então, quando eu estudo a palavra de Deus, ela é ativa em mim, é operativa em mim, é energizante em mim, aleluia, e efetiva em minha vida. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a linha divisória do sopro da vida, alma e do espírito imortal, e das juntas e medula. Ele diz das partes mais profundas da nossa natureza, expondo e examinando, analisando e julgando os pensamentos e propósitos do coração. Como eu gosto disso! E nenhuma criatura existe que esteja oculta da sua vista. A palavra de Deus vê tudo. Ele diz: "Mas todas as coisas estão abertas e expostas, nuas e indefesas, aos olhos daquele com quem temos que tratar." Glória a Deus! Pense nisso, ele diz tudo, tudo na vida. Toda criatura, tudo que existe, está aberto e exposto
nu e indefeso diante da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Então o homem opera nessas três dimensões principais: o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Nos ensinos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, eles nos ajudam a entender que existe um homem exterior e existe um homem interior. O homem exterior é o corpo e os seus sentidos, os 5 sentidos do corpo. O homem interior é o seu espírito e a sua alma. E quando você entende isso, você começa a ver por que podemos nos relacionamos com Deus pelos nossos espíritos. Então, com o nosso espírito, nos relacionamos com o mundo espiritual, ok? O reino espiritual. E nós temos nossa alma com a qual nos relacionamos intelectualmente. E então, temos os corpos com o qual nos relacionamos com o mundo físico. Se você não tem um corpo, você não pode se relacionar com o mundo físico. Está pegando a ideia? Ok. Com os nossos corpos físicos nos relacionamos com o mundo físico. Se você não tem um corpo, não pode operar na Terra. Você precisa ter um corpo para operar no mundo. Espíritos demoníacos. Agora, eu quero que você entenda que há uma diferença entre espíritos demoníacos e anjos caídos. Sabe, algumas pessoas não entendem que há uma diferença, mas eu quero explicar para vocês que há uma diferença. Você tem espíritos demoníacos e tem anjos caídos. No fim, todos são caídos. Aleluia. Quem ou o que são espíritos demoníacos? E quem ou o que são anjos caídos? Anjos caídos são os seres angelicais como Satanás e uma horda de outros seres, como aqueles que foram destronados. Satanás e os seus anjos que foram destronados. E eles operam no mundo, mas eles não possuem corpos humanos como os demônios fazem. Eles tomam corpos humanos através das suas palavras. Satanás não possui pessoas, ele apenas as possui através da sua palavra. Ok? Por exemplo, vocês lembram quando Jesus, a Bíblia diz que ele se virou para Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens." Ele falou com Pedro, querendo dizer que Satanás estava em Pedro, mas Pedro estava possuído por Satanás. Não! O que aconteceu foi que Satanás plantou a semente da sua palavra na mente de Pedro. E Pedro começou a dizer a Jesus, a Bíblia diz que Pedro tomou Jesus de lado. Pedro diz, e Pedro tomando-o começou a repreendê-lo. Ele disse a Jesus, não diga que você vai morrer outra vez, não diga mais isso. Você não vai morrer. E Jesus se virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Como Satanás entrou em Pedro pela sua palavra. Mas a personalidade de Satanás não estava em Pedro. Estão pegando isso? Como Deus entra em nós pela sua palavra. Mas então ele também busca nos possuir pelo Espírito Santo. Jesus não vem para dentro de nós. Jesus não vive dentro de nós. Como dizemos, Jesus está em mim. Essa é uma frase boa, é uma frase espiritual, mas veja, ela de fato não tem o que chamamos de sentido espiritual. Não é a realidade, ok?
Agora, a realidade disso é que as palavras dele estão em você. Jesus tem um corpo. Ele tem o seu próprio corpo. Então ele não pode viver dentro de você com o corpo dele. Ele tem o seu próprio corpo. Ele não é como o Espírito Santo. Em sua função, ele tem um corpo que é dele. Então, ele tem um corpo físico. Então, ele não vive dentro de nós. Não dessa forma, ele vive em nós pelas suas palavras. Ele põe suas palavras em nós, aceitamos sua palavra, pensamos sobre suas palavras, meditamos sobre elas, agimos sobre suas palavras e essas palavras carregam a natureza dele. A palavra de Deus é a semente de Deus, ou seja, o princípio da vida de Deus. Então, quando você tem a palavra dele, tem a vida dele. Aleluia. Mas então, o Espírito Santo não usa um corpo físico. Então, para o Espírito Santo operar no seu melhor nesta terra, ele precisa de um corpo físico. Por isso ele fez o seu tabernáculo no corpo de Jesus. E aquele em quem o Espírito Santo vive sem medida. Este é o Cristo. E esta foi a bênção que ele trouxe para nós, para que o Espírito Santo pudesse viver em nós sem medida. No Velho Testamento, ele ungia os profetas com a sua presença. Era chamado de o esfregar da presença do Espírito Santo. Foi daí que veio a palavra unção, porque o óleo é um esfregar do óleo. É a palavra unção. Ser ungido significa ser lambuzado com óleo. Então, ser ungido com o Espírito Santo significa ser lambuzado com a presença do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, você não encontra esta expressão usada consistentemente da forma que fazia no Velho Testamento, a não ser para propósitos específicos. Ok? Ao invés disso, você tem o ungido, e este ungido é o Messias. Por quem esperavam, eles sabiam que o rei era ungido, que os profetas eram ungidos, sabiam que os sacerdotes eram ungidos, mas estavam esperando pelo ungido, aquele que tinha o Espírito sem medida. Aquele que não estava tendo apenas a unção esfregada nele, a presença lambuzada nele, falavam daquele em quem o Espírito Santo habitava na totalidade. Este é o Messias, este é Jesus. E Jesus tornou isto possível para nós. Então, em cada um de nós agora, o Espírito Santo vem habitar. Oh, por isso que ele disse, eu vou para o Pai, ele disse aos discípulos, eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu orarei ao Pai, e ele dará a vocês outro confortador, falando do Espírito Santo. E ele disse, quando ele vier, ele habitará convosco para sempre. Ele habitará em vocês. Ensinará todas as coisas. Ele tomará de mim e mostrará a vocês. Ele te mostrará o futuro. Tantas bênçãos no Espírito Santo. Mas Papai Deus está sempre ligado. O Espírito Santo leva a presença dele a todo lugar. O Espírito Santo leva a presença de Jesus a todo lugar. Você consegue entender isso quando você olha para o outro lado, para o lado do diabo agora. Eu disse a você que Satanás não possui pessoas, não possui seus corpos, porque Satanás também tem o que se chama de um corpo celestial. Ele tem um corpo espiritual. E ele não foi privado do seu corpo espiritual. Veem, o corpo espiritual dele não foi tirado dele. É por isso que Satanás ainda é belo, ainda assume várias formas diferentes, ainda se mostra em todo tipo de beleza, mas os seus olhos... Para conhecer Satanás, se um dia ele aparecer a você, olhe seus olhos. Ele pode aparecer numa forma de uma pessoa humana como um homem, ele pode aparecer como uma mulher, pode tomar qualquer forma, ele pode aparecer na rua e você pergunta, pode? E eu digo sim, enfaticamente, pode. Ele pode aparecer como uma pessoa normal que você conhece e entrar na sua casa, entrar no seu escritório. Não apenas Satanás, os seus anjos fazem o mesmo. A Bíblia fala deles. E você acha que viu alguém que conhece? E você pergunta, como você o conhece? Não dá para não saber que é ele. Se você está ligado espiritualmente, não dá para confundir, os olhos dele são terrivelmente maus. Não importa que formas ele tome,
Não dá para confundir. Imagine um anjo desses num hospital, numa maternidade onde bebês nascem, fazendo coisas terríveis, pondo demônios neles. Imagina, ele se transforma numa jovem e um jovem vai e casa com ela. Só depois ele descobre que ela é um diabo. E aí alguém diz, eu sabia que a minha mulher era assim, kkk. O pastor acabou de descrever a minha mulher, sabe? Eu não estou descrevendo sua esposa. Você que está procurando problema. Aleluia. Mas Satanás faz essas coisas, sabe? A Bíblia diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás e os seus anjos também estão andando por aí como ministros da luz. Se você estudar no capítulo 13 do livro de Hebreus, a Bíblia nos diz para não nos esquecermos da hospitalidade a estranhos, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Agora estes são anjos de Deus. Como você pode hospedar um anjo sem saber? Porque o anjo vai vir com uma roupa normal como qualquer outro ser humano, assim como qualquer outro. Agora não fique você com a ideia de que aonde quer que um anjo vá, ele tem asas penduradas nas costas. Não se engane com isso, não é assim que eles fazem. Veja, no Velho Testamento eles apareciam em formas humanas como pessoas normais do dia a dia. Era assim que apareciam. Em poucas ocasiões, apareceram em sua glória. Eles não fazem isso sempre. Sabe, temos que entender que há um reino do Espírito que está presente conosco agora. Agora, quando você nasce de novo, de fato você nasce nesse reino. Mas se você não é treinado nas coisas do Espírito, você vai viver pelo outro lado, sem nunca ter consciência do reino de verdade no qual você nasceu. Aqueles que operam de acordo com os sentidos são ignorantes do reino do Espírito, ignorantes sobre isso. Então você não entende as coisas que acontecem com você. E essa é uma das razões para nosso estudo sobre esse assunto. Porque tudo que você vê não é tudo que existe. Eu sei que há aqueles que vão para o extremo e dizem que toda vez que eles têm um problema é um demônio, é o diabo. Sabe, se eles não conseguem pegar um táxi, foi um demônio que fez o táxi ir embora. Sabe, esse tipo de coisa. Você acorda à tarde, foi o demônio do sono que te impediu de acordar. Sabe? Então eles gostam de acreditar que os demônios atuam em todas as áreas na vida deles. E quanto aos anjos? É melhor nós estarmos conscientes dos anjos do que dos demônios. Há mais anjos que demônios. Aleluia. Precisamos conhecer sobre esse reino da vida. E a Bíblia está repleta de informação sobre o reino do Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Ele diz, em verdade, Jesus falando, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, isto é, Zoé, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Agora, isso é muito notável. Ele diz, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá, mas tem a vida eterna. E então ele diz, e não entrará em condenação. A mesma palavra significa julgamento, não entrará em juízo. Aleluia. Por quê? Porque Jesus já foi julgado por aquele homem, ok? Então, por termos aceito o sacrifício que Jesus fez por nós, ele se ofereceu. Então, não entrará em condenação. Então ele diz, mas já passou, não diz passará, já passou. A palavra grega para passou aí é metabaino, que significa ser removido de um lugar e transferido para outro lugar. Então ele quer dizer
que fomos removidos, diz, já passou, da morte para a vida. O que significa que esses dois reinos, eles existem agora. Porque nem todo mundo crê ao mesmo tempo. E quando você crê, você já passou, metabaino, você foi removido da morte para a vida. Duas pessoas nasceram da mesma mãe. Uma entregou sua vida a Jesus Cristo e passou da morte para a vida. Ela vive na mesma casa com a outra pessoa, são irmãs as duas. Aquela que não creu, não passou da morte para a vida, ainda está no reino da morte. E a outra está no reino da vida, vivendo debaixo do mesmo teto, mas vivendo em dois reinos diferentes. Uma vive no reino da morte, a outra no reino da vida. Uma é filha do diabo, a outra é filha de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você entende agora a razão para nascer de novo? Entenda. A terminologia nascer de novo não foi inventada por um certo grupo de cristãos, alguma denominação, ou aqueles que se dizem protestantes. Não! Nascer de novo não é um termo inventado por protestantes ou pentecostais ou carismáticos, ou que nome quer que tenham. O próprio termo foi usado por Jesus. Não é uma interpretação do que ele disse, é a exata expressão do que ele disse. No Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver isso. Você encontrou? A partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, governante dos judeus. Este veio a Jesus de noite. Ele veio de noite porque não queria que as pessoas o vissem. Este veio a Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, em verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Veja, a expressão veio de Jesus. E quando ele usou esta expressão, o homem com quem ele falou não entendeu. Ele disse, como um homem que é velho pode nascer? Ele já é velho, como pode nascer? Veja o que Jesus respondeu a ele. Estão aí? Verso 5. Jesus respondeu, em verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Aleluia! E antes que você fique confuso, quando ele diz nascer da água, eu sei que alguém vai dizer, bem, ele está falando de batismo na água. Não é sobre batismo. Eu já ensinei sobre isso, depois você procura. Ok, então veja isso. Quando o homem é nascido de novo, a Bíblia diz que ele já passou, ele foi removido, ok? Ele foi transferido do domínio das trevas, do domínio do reino da morte, para a vida. Isso acontece instantaneamente. Não é algo que vai acontecer aos poucos, é agora. Você nasceu de novo hoje, foi transferido hoje do reino da morte para o reino da vida. A primeira carta de João, capítulo 3, vamos ver a mesma expressão. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 14. Nós sabemos, encontraram verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Aleluia! Nós sabemos, repita, nós sabemos. Veja, já aconteceu. Veja, nós que nascemos de novo sabemos. Sabemos que nós passamos da morte para a vida.
É a mesma palavra, metabaino, passamos, fomos transferidos, removidos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte, permanece lá. Porque, por causa do amor que Jesus trouxe, é um tipo diferente de amor. Aleluia, quando você passou da morte, a morte é o reino das trevas, a morte é o reino do egoísmo. Quando você passou da morte para a vida, oh, glória a Deus! Você tem um novo tipo de pensamento. Porque você vive num reino de vida. E no reino de vida não existe escassez. Você entende por que não pode ser egoísta? Porque você sempre tem que ser um doador. Porque no reino da vida não existe escassez. No reino da vida não existe falta. No reino da vida não existe pobreza. Você não pode não ter. Você sabe, é outro reino, mas veja, muitas pessoas não entendem isso. Nasceram de novo nesse reino, mas estão vivendo outra vida. Elas têm a sua própria forma de pensar. Alguém contou uma história sobre um homem que estava caindo e, à medida que ele caía, ele se agarrou num galho, em algo, e aquilo estava quase quebrando, e ele gritou: "Tem alguém aí? Alguém me ajude! Alguém aí?" E ele ouviu uma voz. A voz disse: "Eu estou aqui." Ele disse: "Quem está aí?" E ali segurando, estava quase caindo. "Quem está aí?" E ele disse: "Eu sou Deus." Ele disse: "Ok, Deus me ajude." Deus disse: "Tudo bem, eu vou te ajudar, solte." Ele disse: "Soltar?" Ele disse: "Tem alguém mais aí?" Vê, ele pensou: esse cara deve ser estúpido, soltar? Deus queria ajudar, ele disse: "Solte." Se você apenas pudesse ver, do ponto de vista de Deus, temos sido tão dominados pelos sentidos porque, sabe, achamos que tudo que podemos perceber com os sentidos é tudo o que existe. E os princípios deste mundo nem se equiparam com os princípios do reino de Deus, ao qual pertencemos. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Eu amo isso, esse é João. Ele disse: sabemos, do grego eido. Temos consciência. João tinha consciência, você tem consciência. João tinha consciência, ele disse: sabemos que já passamos, não estamos passando, já passamos do reino da morte para o reino da vida. Ele disse: você não consegue ver que temos um novo tipo de amor? O amor que dá, o amor que ajuda, o amor que pensa nos outros antes de si mesmo, o amor que tudo vence. Ele disse: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O homem natural não tem esse tipo de amor. Ele não tem. Ele não tem. Não se engane com isso. Só porque seu marido ou esposa não significa que ele ou ela tem, não tem. Tem que ser nascido de novo para ter. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Estamos agora no reino da vida. Há um reino da morte. Ele existe agora. Há pessoas lá agora. E há um reino da vida. No reino da vida, há apenas sucesso. Sabe, eu sei que há pessoas que dizem: às vezes é assim mesmo, a vida sobe, a vida desce. Dizem, subindo os montes às vezes, descendo o vale às vezes. Tempos bons e tempos ruins. Bem, eu não sei quanto a isso. Porque eu vivo aqui desse outro lado. E onde eu estou, tudo é bom. Aleluia! Tudo é bom. É onde eu vivo. Esta não é a experiência de muita gente. Mas por que estão experimentando desse jeito? Porque não aceitaram a verdade. Não a aceitaram.
Elas pregam para suas próprias mentes, elas ficam dizendo para si, a vida não pode ser sempre boa. Bem, foi isso que você disse, é isso que você tem. Uma pessoa não pode sempre... Algumas pessoas dizem, todo mundo é doente de uma forma ou de outra. De onde você tirou isso? Veja a sua mentalidade. Sua mentalidade. Sua fronesis. É aí onde está o problema. Ele tem uma mentalidade. Ele passou a acreditar que todo mundo tem 5 minutos de loucura todo dia. Eu não tenho loucura nenhuma. Sabe, tem gente que fala esse tipo de coisa. Ah, todo mundo tem 5 minutos de loucura. Eles falam como se soubessem de algo. É um jeito deles. São eles... É uma fronesis baseada nas sunesis que adquiriram. Fronesis significa sabedoria prática e sunesis significa entendimento. Lendo jornais e tudo que é coisa ruim? Que tipo de vida é essa? Ah, nem tudo pode ser sempre bom. A Bíblia diz que fomos chamados para herdar uma bênção. E diz, bendito serás no campo, bendito serás quando sair, bendito serás quando entrar. Tudo em que você põe a sua mão será abençoado. Abençoado! Êxodo 11:7, ele mostra a diferença entre judeus e egípcios. Isso era apenas um tipo. Se você toque o seu negócio com a fronesis de Deus. E você estará em outro nível. Viva a partir de um nível mais elevado, do topo da montanha. Você ainda está aí. Viva a partir daí. Recuse-se a descer. Eles sempre querem nos trazer para baixo, para o nível da humanidade. Ah, somos todos humanos. Mas foi por isso que Jesus veio. Para fazer com que esses seres humanos se tornassem participantes da natureza divina. E alguém fica tentando nos arrastar. Lembre, você é humano. Venha cá, humano. Lembre que você é humano. E aí a pessoa diz, ok, eu sou humano. No momento que você diz, ok, somos todos humanos, a sua fé vai embora assim. Eu sou um ser humano, afinal. Não fale assim. Pare de falar assim. E você diz, não somos mais seres humanos? Deixa eu fazer uma pergunta. Como você sabe que é um ser humano? Não me diga. Alguém te disse. Você ouviu de algum lugar? Adão, onde tu estás? Adão se escondendo de Deus, Eva, vamos, se escondendo de Deus. Adão, onde tu estás? E Deus fingindo que não sabia onde Adão estava. Adão, onde tu estás? Ele disse, eu estou aqui. Por que te escondes? Eu ouvi tua voz e me escondi, pois percebi que estou nu. Deus disse, quem te disse? Quem te disse? Quem te disse que tu estás nu? Quem te disse? Como você sabe? Ah, eu sou só um ser humano, olhe pra mim. Deus não muda só porque você está chorando. Se você gosta, continue chorando. Eu tenho uma mensagem que preguei anos atrás. O título é Tente as Lágrimas. Quando você ouvir, vai chorar. É para pessoas de coração duro. Precisam chorar um pouco. Mas se você não é duro, já chegou no ponto em que Deus disse, eu vou tirar teu coração de pedra e pôr um coração de carne, você não tem problemas. Eu estou passando por tanta coisa, me ajude aí, Senhor. Ele não vai fazer nada. Seu sofrimento é só o começo. Até que você pare de orar assim. E diga, Pai, em nome de Jesus. Ouçam. Você pode estar passando por coisas terríveis, talvez na sua família, e é tipo um problema após o outro, um problema após o outro. Deus, você diz, Deus, tenha misericórdia de mim agora. Ele não funciona assim. Sabe, você acha que consegue fazer com que Deus lamente por você? Talvez depois de ele ver seu sofrimento, ele vai dizer, oh,
Ouça. Sabe quantas pessoas estão sofrendo debaixo da ponte? Será que Deus não as vê? Todo dia, sabe quanta gente morre nas favelas? Será que Deus não as vê? Vá para os hospitais. Fique esperando na porta. Bastam alguns minutos, você ouvirá um choro. Alguém morreu. Você acha que Deus não as vê? Não, sério, você acha que seu problema é o pior? Nada vai acontecer, a sua situação vai piorar. Se o caroço estava pequeno, agora vai ficar desse tamanho. Deixa eu te dizer por que todos esses sofrimentos estão acontecendo. E Deus parece que não está fazendo nada. Ele já fez algo. Foi por isso que Ele nos enviou para pregar o Evangelho. Para que quando o homem ouça o Evangelho, ouça. Sabe o que Paulo disse? Paulo estava se defendendo diante do cônsul. Ele disse, eu vivi com toda boa consciência. Isso foi antes de ele ter nascido de novo. Ele disse que andou com boa consciência, com a lei. Como ele pode ter vivido com boa consciência? Quando ele estava perseguindo cristãos e os enviando à prisão. A Bíblia diz que ele devastava a igreja. Ainda assim, Paulo disse que naquela época, ele vivia com boa consciência. A consciência dele, o que é a consciência? A consciência é a voz do espírito humano. A consciência dele permitia que ele fizesse o mal. E ele chamava de bem. A consciência dele estava ok. Há muitos que estão matando os outros e a consciência está bem. Sua consciência permite que façam. Por quê? Porque o espírito deles não é recriado. Eles não têm a vida de Deus. Não importa quem morre. Contanto que seja do jeito deles, eles lutam por diamantes, lutam por ouro, lutam por terras, não importa quem morre. Pessoas endurecidas. Até mesmo o juiz sentado num tribunal. Ao sentenciar alguém que ele não está convencido que cometeu um crime, mas por causa dos advogados, um derrotou o outro, condenado à morte. O coração do juiz não tem certeza que o homem cometeu o crime. Pessoas endurecidas. Por que Deus não está fazendo algo? Porque Ele já fez. Então Ele está nos enviando para pregar o Evangelho, por isso estamos na televisão, estamos na internet, no satélite, escrevendo livros, gravando mensagens. É por isso, para que os homens possam agarrar a palavra e ter seus corações mudados. E comecem a fazer novas leis. Leis favoráveis aos seres humanos. As leis que estão aí trazem sofrimento aos homens. Como você pode destruir casas porque elas não ficam bonitas numa rua e não dar novas casas às pessoas? Que tipo de governo é esse? Pessoas endurecidas. Iniquidade. Mas quando pregarmos o Evangelho e as pessoas crerem, não farão mais leis assim. Não farão mais decretos assim. Não deixarão pessoas sem lares. Terão um novo tipo de pensamento. Então Deus está esperando por nós. Então não é Deus que não está fazendo algo, Ele já fez algo. A Bíblia diz, pela ignorância deles estão sofrendo. Não porque Deus não fez nada. Por que há tantos em hospitais? Quando ao simples som da palavra, todo mundo poderia sair do hospital bem. Mas eles querem crer que o Filho de Deus veio, a Bíblia diz que Ele veio ao mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tantos quanto receberam, a eles deu poder, a habilidade, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Foram só aqueles que o receberam. Os outros o chamaram de pecador. Eles o condenaram e o culparam. Mas ele era o Filho de Deus. Era o Criador de toda a terra. Fez os céus e a terra, mas eles o mataram. Então não é Deus que não está fazendo algo sobre a situação dos homens? A salvação é para todos, Jesus morreu por todos, Ele comprou o campo inteiro, a Bíblia diz que o campo é o mundo. Ele pagou por todos. Ninguém deveria continuar doente. Ninguém deveria continuar sofrendo. Ninguém deveria morrer aquele tipo de morte. Ninguém! Todo mundo tem o direito de viver.
Todos têm direito à felicidade. Todos têm direito à conquista. Todo mundo tem direito à paz. Mas por que não a tem? Porque homens e mulheres egoístas estão dominando a cena. Governam o mundo. Aleluia. Veja aqueles que estão vendendo remédios falsos. E muitos morrendo porque ficam esperando que o remédio as cure e nada acontece. E morrem. Alguém fez isso. E dizem, oh Deus, meu filho morreu, meu Deus, onde está você? Não foi Deus. Você comprou o remédio falso. Você comprou o remédio falso. Por quê? Talvez quando você devesse fazer algo, não fez? Você leu nos jornais e tudo que fez foi balançar a cabeça. Ah, as pessoas são tão más hoje, foi tudo que você fez. Mas não é tudo o que você deveria ter feito. Como já foi dito, o mal prevalece quando bons homens não fazem nada. Vamos voltar ao assunto. Porque eu tenho muito a dizer, mas isso é outro dia. Aleluia. Eu disse aleluia. Então Deus não é o problema. Ele fez tudo o que precisava fazer. Imagine se você pregar o evangelho para qualquer um. Ele será mudado. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ele será transferido do domínio das trevas ao reino do Filho amado de Deus. Imediatamente. E a partir daí, ele começa a aprender. Aprender as coisas de Deus. Crescer na vida de Deus. Diga aleluia. Eu quero mostrar a você algo sobre esses dois reinos da vida. Primeiro, eu quero que vejamos o fato de que há um mundo espiritual e existe um mundo físico. E estes dois mundos estão em funcionamento agora. E nós temos que atuar em ambos. E quer você saiba ou não, está atuando em ambos. Segunda Reis. Segunda Reis. Vamos ver. Capítulo 6. Encontraram? Eu vou ler a partir do versículo 15. Agora, deixa eu te dar o contexto. Ele está falando de Eliseu, o homem de Deus. Eliseu era um profeta de Deus e ele tinha um servo que trabalhava com ele. E os sírios tentavam preparar armadilhas para o rei de Israel. E tentaram várias vezes, mas toda vez que tentavam, Eliseu tinha uma revelação e contava para o rei de Israel o que os inimigos estavam planejando. E toda vez que saíam, os sírios descobriam que o rei de Israel tinha tomado outro caminho. E o rei da Síria se perguntava, quem está nos traindo? Quem está no nosso exército aqui, revelando nossos segredos ao rei de Israel? E alguém disse a ele, ouça, há um homem de Deus em Israel, o nome dele é Eliseu. Ele disse, este homem diz ao rei de Israel que você debate em seu quarto. E ele disse, muito bem. Ele pegou soldados, carruagens e cavalos, e ele disse, vão e peguem esse homem. Onde ele está? Numa cidadezinha. Peguem ele. Peguem e prendam-no, ele disse. Então, vamos ler aqui no verso 15. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, ele acordou cedo, e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele, ai, meu mestre, como faremos? Ou seja, estamos cercados, o que vamos fazer? Verso 16, e ele respondeu, não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Eliseu tinha se tornado consciente no espírito. Eliseu sabia que havia outro reino na vida. Eliseu sabia que havia um reino espiritual, que era maior do que esse reino terreno. O servo do homem de Deus viu os cavalos, as carruagens, os soldados, e ficou com medo. Ai, mestre, o que vamos fazer? Não temas. Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Não temas. Vamos ver isso.
Alguém diga aleluia. Versículo 16. E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te para que abra os olhos dele. Veja, ele não disse abra meus olhos. Eliseu orou: abra os olhos dele. Que confiança Eliseu tinha. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te para que abra os olhos dele, para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu sabia. Você acha que Eliseu era mais protegido do que nós somos? Não se engane com isso. Eliseu sabia. O medo desativa o exército de Deus. Quando você fica com medo, eles não fazem nada, porque esperam seu comando. Oh, você tem que entender isso. Ei! Você entende? Está entendendo? Alô? Hebreus capítulo 1. Deixa eu mostrar uma coisa. Posso interpretar o que eu disse em outras línguas? Eu vou. Hebreus capítulo 1. Eu disse no Espírito, vocês querem que eu mostre algo a vocês? Foi o que eu perguntei. E aí eu disse, quando vocês virem isso, se vocês agirem e crerem nisso, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Aleluia! Ok. Agora vejam aí no versículo... Eu vou ler a partir do versículo 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Ele está falando dos anjos de Deus, certo? E ele diz: não são todos... Eu quero que você note algo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação? Mas existem outras versões que dizem enviados para servir àqueles que vão herdar a salvação. Olhe para sua Bíblia. A King James diz enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Agora, por que é melhor a tradução que diz servir do que ministrar? Enviados para ministrar traz a ideia de Deus os enviando para estes crentes, para ministrar a eles, dar uma mensagem a eles, facilitar algo para eles, talvez fazer algo ou dar algo a eles e por aí vai. Mas a versão mais correta diz enviados a servir àqueles. Ou seja, eles vêm para servir, esperando receber instruções. Você vê a diferença? Então temos anjos ao nosso redor. E há tipos diferentes de anjos. Muitos anos atrás eu li um livro. Eu esqueci o nome do autor agora. Ele escreveu algo sobre anjos e, de uma conversa com um anjo. E ele disse que o anjo disse: só recebemos instruções de Deus, não recebemos instruções de pessoas. Só recebemos de Deus, de ninguém mais. Bem, o autor então escreveu em seu livro que os anjos não recebem ordens de pessoas. Bem, ele baseou o seu ensino em uma experiência sobre a qual ele não teve entendimento completo. Você tem que entender que há tipos diferentes de anjos, diferentes níveis de anjos. Eu não dou instruções aos seus anjos. Existem anjos de Deus, que ministram a Deus, e existem anjos de Deus que servem a Deus. Mas existem anjos que Ele enviou para estarem conosco. Ora, vamos. Lembram do que Jesus disse aos discípulos? Ele disse: não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Ele disse: os anjos deles sempre veem a face do meu Pai. O que acontece? Se reportam aos céus. Eles prestam contas das crianças. Agora, quando você cresce, o anjo não te deixa. O anjo continua com você. Agora, se você continua fazendo as coisas de Deus e continua obedecendo a Deus,
de uma fase para outra e ele te promove, o seu anjo também é promovido com você. E mais anjos são enviados para ficar abaixo dele. Estão acompanhando? Isso é muito, muito importante. Muito importante. Então, há anjos que são enviados para nos servir. O que você faz? Seus anjos estão aí, só esperando. Você sofrendo na presença deles, eles olham. Podiam ter feito algo, mas você não disse nada, então. Na presença deles, você grita, ah! E você diz, como pode ser na presença deles? Olhe para Jesus. Ele fala e Pedro sai do barco para andar sobre a água em direção a Jesus. Quando Pedro olhou para as ondas, a Bíblia diz que o medo tomou conta. Ele começou a afundar na presença de Jesus. E a Bíblia, por que Jesus não disse... Por que será que Jesus não olhou para ele e disse... Na minha presença? Você está brincando. Ele poderia ter feito isso, ter ficado só olhando para ele. Afundando? Ora, saia daí. Não. A Bíblia diz que Jesus, imediatamente, rapidamente é o que a Bíblia diz, rapidamente agarrou Pedro e disse, por que você duvidou? Pedro teria morrido na presença de Jesus. Ele o pegou rapidamente. Então há coisas que acontecem. Kenneth Hagin conta uma história muito interessante. Ele diz que Jesus apareceu para ele uma vez. E enquanto Jesus estava falando com ele, um espírito demoníaco veio e ficou entre ele e Jesus. Jesus continuou falando com ele e ele estava escrevendo algumas coisas que Jesus falava. E o demônio ficou ali em pé e ficou fazendo um barulho. E Jesus continuou falando. E ele disse que ficou se perguntando, será que Jesus não sabe que eu não consigo mais ouvir ele? Será que ele não vai fazer nada sobre esse demônio? E Jesus continuou falando e ele estava perdendo a informação. Finalmente ele ficou irritado com aquela situação e ele gritou para o demônio, saia em nome de Jesus. O demônio caiu, colocou o rabo entre as pernas e saiu correndo. Ele parecia um pequeno macaco, ele disse. E aquele demônio correu. Então Jesus disse, se você não tivesse feito algo sobre isso, eu não poderia ter feito nada. Então ele disse, hã? O que você disse? Porque ele era um homem cuidadoso com palavras. Ele pensou, eu te ouvi, Jesus. Eu acho que você não disse que se eu não tivesse feito nada, você não poderia fazer nada. Você não quis dizer que não faria nada? Jesus disse, eu não poderia ter feito, não poderia? Ele disse, você não pode dizer isso, não poderia? Jesus disse, eu disse que se você não tivesse feito nada, eu não poderia ter feito nada. Sobre essa situação. Ele disse, Senhor, por quê? Ele disse, veja, quando eu saí da sepultura e recebi toda a autoridade do céu, no céu e na terra, ele disse, eu dei a autoridade à igreja. Ele disse, a autoridade sobre os demônios está com você. Então, se você não tivesse feito nada sobre esse demônio, eu não poderia ter feito nada, porque eu dei a você a autoridade. E Kenneth Hagin disse que isso mudou a vida dele. Oral Roberts conta uma história. Ele tinha estado no hospital. Enquanto estava lá, Jesus apareceu e falou com ele. E havia outro homem parado ali perto, um homem enorme. E ele perguntou a Jesus, quem é esse? Jesus disse, ao seu anjo. E depois que Jesus falou com ele, Jesus se foi e o anjo ficou esperando. E o anjo disse, me despache. Eu estou esperando. Por quê? Porque ele tinha pedido algo ao Senhor a respeito de um projeto que estava no coração dele. E o anjo estava esperando para resolver aquilo. E ele disse, me despache. E ele disse, em nome de Jesus, eu te libero.
Glória a Deus! Você não precisa esperar ver o anjo primeiro. A Bíblia já disse que eles estão aí. Você ainda está aí? Muitos anos atrás, 2 anjos vieram até mim. E havia um enorme, bem grande mesmo. E ele disse: vem, eu vou te mostrar como curar os enfermos. Eu não sabia quem ele era, sabia que era um anjo, mas não sabia de que tipo. Mas aquele anjo veio falar sobre curar enfermos. E então eu estava seguindo pelo corredor daquele prédio que parecia uma igreja. Era tipo um prédio de igreja. E ele estava mostrando como curar os enfermos. E havia outro atrás dele que não falava nada. O que ele estava fazendo? Apenas ministrando. Vê, nós temos que entender que existe um reino espiritual de verdade. Ele existe e ele está aqui agora. E nós somos parte dele porque nascemos nele. Cada um de vocês tem um anjo. Pelo menos um. Muitos deles estão comigo agora. Muitos. É verdade. Verdade. Alguns estão simplesmente parados nesse lugar. Apenas parados. É um fato muito importante. Eles fazem várias coisas. Abençoam pessoas. Abençoam pessoas. Este ensino continuará na parte 2. A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.